Bom, Renata, é um tema denso, mas necessário também, viu? Dados de uma pesquisa mundial revelam que mulheres e homens acreditam que o problema mais importante enfrentado pelas mulheres é o assédio sexual, ou seja, o problema mais grave, né? Segundo violência sexual e depois violência física. No Brasil, o que aparece no topo do ranking é violência sexual, depois assédio e violência física. E a gente preparou uma matéria com depoimento de mulheres, são mulheres aqui de Porto Velho, que contam um pouquinho sobre essa experiência com assédio. Olha só. Meu nome é Raíssa, tenho 22 anos, sou publicitária. Tenho 29 anos, sou fisioterapeuta. Meu nome é Edivana Marques, né? A minha ocupação, eu sou consultora de vendas. Na minha adolescência, acho que foi a pior fase para mim, que a gente está crescendo, desenvolvendo, começando a criar mais corpo, entendeu? E aí tem muito cara que mexia comigo na rua, eu não gostava. Teve uma época que eu evitei usar short, eu não saía de short na rua de jeito nenhum. Porque sempre eu andava na rua, tinha um cara mexendo, tinha um cara espiando, tinha um cara chamando de morena, de gostosa. Agora você imagina uma menina de 13 a 14 anos ser taxada de gostosa na rua. Eu fui trabalhar em um escritório de uma concessionária. Foi quando o patrão, né, ele me assediou, né, tanto moralmente como sexualmente, né. Eu não tinha o conhecimento do que era realmente isso, né. Eu só achei que foi assim, uma afronta muito grande, que mexeu comigo. Já aconteceu assédio moral em empresas que eu trabalhei e eu classifico também o sexual também. Acho que eu classifico até como cantada. Essas cantadas baratas que às vezes a gente recebe. O paciente, ele é carente, então às vezes um toque, um falar diferente, o paciente leva a entender que a gente está querendo alguma coisa a mais, entendeu? Mas não passa, não existe isso. Eu evito, até mesmo ter contato com outros homens, eu evito. Porque quando você passa uma vez pela situação, você acha que qualquer homem é apto a fazer a mesma coisa, entendeu? Eu me senti muito constrangida, ameaçada, né? Até com receio de atender a pessoa, mas nós não podemos nos restringir a atender certos pacientes. Você sente o paciente te despindo com o olhar, é de doer no coração. Sentimento de revolta mesmo, porque a gente está no meio que a gente gosta de trabalhar, que a gente quer trabalhar, só que a gente não é ouvida. A nossa voz é calada. O chefe gritar contigo, apontar o dedo na tua cara, dizendo que não quer você no mesmo local que ele. Se fosse com um homem, ele não falaria no tom e no jeito que falou comigo. Tinha dia que eu ia pro banheiro chorar, porque era algo assim, eram homens que não sabiam respeitar, entendeu? Tinha um ou dois que se salvavam ali, que respeitavam, que tratavam você bem, mas os outros não. Passei praticamente uma semana só chorava. Eu só chorava, eu não queria voltar ao trabalho para ter que encarar a pessoa de novo. Acontece só comigo. Tenho certeza que acontece com outras mulheres também. Frequento um grupo que é só de meninas e elas sempre relatam o que acontece, entendeu? E é comum, o que não deveria ser, na verdade, né? Não podemos baixar a cabeça, nós temos que nos unir, não sei o que falar, o que pensar. É uma luta, digamos que é uma luta diária, que não é uma luta somente que você tem que travar dentro do trabalho, mas é no trabalho, é na rua, é na escola, é dentro de casa, principalmente, que às vezes o pior centro do abuso, do assédio, às vezes é dentro da sua própria casa. Eu não gosto que meu filho me trate com falta de respeito, porque ele vai fazer com a namorada ou até mesmo com a esposa. Né? Então, eu acho que o bom caráter, ele tem que nascer dentro do lar para a gente transmitir para os nossos filhos. Encarei, porque eu não posso desistir, eu preciso do meu trabalho, eu preciso pagar minhas contas, então eu não posso. Eu tenho que seguir em frente, levantar a cabeça e continuar. E o mais profundo não é uma agressão física, é a agressão lá dentro de você. Uma agressão moral que vai atingir o seu caráter, a sua personalidade.
é essa que é a mais difícil, que dói, que precisa de tratamento e de cura. Essa é uma matéria, Renata, que a gente já exibiu na SIC TV, mas vale a pena a gente reexibir pela complexidade que tem esse tema, né, e da importância também. E para falar sobre esse assunto tão sério, né, que volta a ganhar destaque na imprensa e infelizmente acontece, e às vezes a gente nem percebe, acontece do nosso lado, a gente vai conversar agora com o advogado Felipe Pestana e a Aline, que é a Aline Correia, ela é advogada e presidente da Comissão da Mulher do AB. Sejam bem-vindos mais uma vez, Felipe. Obrigado. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom, a gente percebe que esses depoimentos são depoimentos reais, né? São mulheres que conseguiram abrir e contar um pouquinho, mas também existe, não é querendo tirar, separar, eu acho que os números entre mulheres e homens, mas para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse assédio, ele pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive os homens? Na verdade, o assédio em si, ele não é tido pelo gênero, mas em grande parte hoje quem sofre o assédio realmente é a mulher. É importante que a população em geral entenda, Renata e Juraci, que isso não está limitado ao ambiente de trabalho. A grande preocupação que nós temos, que hoje nós não temos na legislação um tipo penal chamado assédio. A pessoa não comete o crime de assédio segundo a legislação. Isso é equiparado a outros tipos penais. Quando se fala do direito criminal, esse assédio pode ser considerado como uma grave ameaça para compelir alguém, induzir alguém a fazer determinada coisa que ela não queira. Esse assédio, quando levado a cabo, ele pode ser considerado uma injúria, uma difamação, e ele ainda pode, e aí já numa visão mais nova, ser considerado uma violência, porque o assédio hoje ele resulta numa violência psicológica, como nós vimos das pessoas que fizeram o depoimento, e causa sim uma lesão à saúde, em especial no caso da mulher, que se sente sim ofendida, se retrai com aquele tipo de conduta e limita todo o teu comportamento, não só no ambiente de trabalho, mas familiar, na sociedade em geral. Juraci, para que possamos buscar uma proteção baseada na lei, eu gostaria de até perguntar para a doutora, justamente até pelas mulheres serem maior parte das vítimas, a partir de que momento aquele determinado comportamento, qual é o avanço, que limite que ele ultrapassa para ele se tornar o assédio? Como que eu posso entender se aquela situação que eu estou passando, se ela trata-se de assédio ou não, por exemplo? É uma linha bem tênue, né? No modo geral, sem falar do ambiente de trabalho, e também do ambiente de trabalho, ele é basicamente aquela situação que não tá legal, não tocou, não tá legal, não tô gostando, está insistindo, pedindo para parar, continua insistindo, ou então piadinhas de mau gosto, a gente, por favor, dá esse primeiro stop e a pessoa continua, aí sim já é encarado como assédio. Certo. E a vítima, ela pode denunciar isso a partir de um processo civil? Como que funciona esse processo, doutora e Felipe também? O assédio, se for no ambiente de trabalho, ele pode ser considerado um motivo, inclusive, para rescisão indireta do contrato de trabalho. O que é isso? A vítima pode buscar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário coloque fim à relação de trabalho dela de maneira forçosa, como se estivesse mandando ela embora e pagando todos os direitos, e sem dúvida nenhuma é um objeto para uma eventual indenização por dano moral. Mas ele também pode estar na esfera civil, por se tratar também de um ato ilícito e gerar aí numa esfera civil um eventual processo de indenização por dano sofrido pela pessoa, e ele ainda na última instância pode ser considerado crime se por acaso esse assédio chegar ao ponto de levar uma ofensa à pessoa, uma ofensa à honra da pessoa, seja por criar notícias fantasiosas ou mesmo por mentiras, que isso também vai ser considerado assédio, ou até a própria violência, quando se chega a uma violência psíquica, que o assédio pode levar a isso. E tem essas três vertentes, tanto na questão do direito do trabalho, quanto na reposição civil e ainda no cometimento de um crime. No que tange no direito do trabalho, no ambiente de trabalho, é bom lembrar a diferenciação entre um dano moral e um assédio, porque às vezes acontece um fato só e ele é um dano que pode sim ser um dano moral. Agora o assédio, ele tem que ser condutas reiteradas. Aquela conduta, repetição dela. Então, começou a repetição de uma conduta, exemplo, um isolamento do trabalhador ou da trabalhadora,
um poder de mando maior, isso independente do contrato de ser de trabalho, sexual ou moral, isso independente, ele tem que ser reiterado. Assédio, né? Começou a se reiterar, no perpetrar no tempo, é bom que a pessoa comece a buscar ali elementos que ela possa depois provar na justiça para pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, porque o ônus da prova, ou quem tem que provar que sofreu assédio é a vítima. Pasme, mas é a vítima. O assédio sexual em si, apesar de todo assédio a gente ter essa conduta reiterada, o assédio sexual, por ser uma conduta mais gravosa, é óbvio que a depender da circunstância, a vítima não tem que esperar que isso aconteça novamente. Mas o que a doutora Aline colocou é muito importante. É um ônus processual da vítima levar ao Poder Judiciário e comprovar que sofreu isso. Então, não somente estar atento ao ambiente que ocorre, se por acaso ocorre, ter a preocupação de que isso seja visto por outras pessoas também, para não ficar uma palavra de um contra o outro, porque eventualmente e judicialmente pode ser que ela não obtenha sucesso numa demanda judicial. Já que a gente está falando do âmbito de trabalho, cabe às empresas também adotarem as políticas que vão deixar o ambiente muito mais saudável. Verdade, e é muito oportuno você trazer à tona novamente este assunto, que ele é tão importante que o TST, Tribunal Superior do Trabalho, lançou agora o trabalho seguro, que são violências no trabalho. E o assédio, ele é um dos tipos de violência no trabalho. E o empregador, se ele empenhar esforços em combater, o que ele vai sofrer, que ele não vai sofrer de demanda, o retorno é bem maior. O ambiente de trabalho seguro não reflete só ali naquele ambiente, reflete em toda a sociedade, porque hoje nós temos altos índices de suicídio por pessoas com trauma psicológico por conta de assédio que cometem um ato extremo. Então ele abala toda a sociedade, não só aquele ambiente. Vocês não acham que talvez na análise dos senhores a legislação ainda não esteja fraca para lidar com esse tipo de tratamento, já que é a vítima que tem que comprovar que ela está passando por isso? Há casos, por exemplo, em que a mulher ela está sofrendo assédio sexual mesmo. Um constrangimento na empresa, ela fica ali com receio de perder o emprego, com receio de não ter a recomendação para outros empregos. Não há uma fragilidade na nossa legislação para lidar com esses casos? A gente costuma dizer que a legislação ela acompanha os fatos e a sociedade. Hoje, por exemplo, o crime de assédio sexual, ele não está tipificado, ele não existe na lei. Mas quando eu vou para a jurisprudência, que são as decisões reiteradas, ele já existe. Quando eu falo assédio sexual no ambiente de trabalho, eu não tenho propriamente isso escrito no texto legal. E o que acontece com a legislação é que ela vai se alterando, mudando conforme a evolução da sociedade. Ou seja, tem a interpretação do jurista também. Que está dentro do... Hoje eu penso que nós já padecemos aí de uma atualização legislativa que cubra melhor essa questão, esse tipo, inclusive com possibilidade de inversão de ônus da prova, ou seja, para que a pessoa, que a vítima, possa buscar o Poder Judiciário num contraponto para que a outra pessoa, e nesse caso o empregador, o ambiente de trabalho, que é a parte mais forte da relação, comprove que não exista. E sobre o empregador é importante informar aos empresários que a responsabilidade pela conduta do trabalhador que pratica é dele. Então a empresa vai responder por um ato praticado por um assediador dentro do ambiente de trabalho. Então, campanhas internas que a empresa prepara, que a empresa instrui os trabalhadores a não praticarem esse tipo de conduta é de suma importância. E é uma educação geral que a gente precisa ter. Eu acho que dentro das escolas, na família, como você falou, a sociedade, ela muda, né? São novos hábitos, são novas coisas que vão surgindo e a gente precisa estar atento, né? Não é porque a mulher está de short curto ou de saia curta que ela merece ser estuprada. Isso é ridículo, né? E a gente a sociedade às vezes coloca o peso na culpa na vítima, que é a mulher. Então é um apelo que a gente faz também para que todos nós, na verdade, possamos estar sempre mais atentos a isso. A gente agradece a vocês dois pela presença, é um assunto delicado, mas a gente precisa debater mesmo, né, Renata? A comissão hoje existe para dar esse amparo? A comissão da mulher advogada, ela não abrange só a mulher advogada, aí sim a sociedade, a mulher como um todo, né? E não somos só mulheres, nós temos homens também que integram a comissão, porque não adianta eu criar um ambiente e falar de mulher para mulher. A gente sabe da nossa luta, a gente sabe dos nossos anseios, a gente sabe tudo que a gente já passou. O que a gente precisa é falar para os homens, para que os homens tenham essa cultura de vir caminhar conosco lado a lado e combatermos juntos, né? Não adianta só as mulheres. Então, e daí começar em casa já a educar os filhos para uma sociedade melhor. Somos todos nós, né? Homens e mulheres juntos para o bem comum da sociedade. Obrigado, Juraci. Obrigado, Renata. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Obrigado. Bom, gente,
Chegamos ao fim de mais um Câmera Mais.